Já estamos. Muito boa tarde a todos. Temos aqui connosco hoje a Elizabeth Gonçalves, que nos traz o nosso tesouro. Ela vai apresentar o trabalho dela e eu vou apresentá-la agora de seguida. Vou ler um pequeno resumo que ela me enviou. Então vou passar a ler. Fez a licenciatura em História e o ramo de Formação Educacional na Universidade Nova de Lisboa, onde também realiza neste momento um mestrado em Património. Foi professora do ensino básico e o secundário e é formadora de docentes. Participou em diversas edições sobre história local e na redação da revista Almaden. É Almaden? Almaden, não é? Eu li e pensei, isto falta-lhe aqui um L de certeza, mas ainda fui ver se era outra revista. Mas não, é a revista Almaden. Nós também conhecemos porque os arqueólogos também... É uma revista de arqueologia, normalmente os arqueólogos conhecem, sim. Sim. Pertence aos órgãos sociais do Centro de Arqueologia da Almada e coordena o departamento pedagógico dessa associação, onde desenvolve projetos de educação patrimonial ligados ao território da Almada e atividades educativas com o lema Mãos na Massa. Atualmente essa função está suspensa e integra a equipa de animação do projeto Mais Leitura, Mais Sucesso da Câmara Municipal da Almada. Nesse âmbito promove ações relacionadas com o património, formações de professores, acompanhamento da AECs, património, atividade de enriquecimento curricular em escolas de primeiro ciclo. Sessões nas escolas e uma recolha de património com alunos e famílias, que resultará na exposição O Nosso Tesouro, Património Cultural dos Alunos da Almada. E é isto que vais trazer, não é, Elizabeth? É isso mesmo. Pronto. O resumo está bem? Está bem. E muito obrigada primeiro pelo convite que me foi dirigido pelo Grupo Ensinar com Património e também obrigada à Dulcineia, claro, que me endereçou este convite e eu à primeira nem sequer aderi logo assim, não é? Ainda demorou um bocadinho, mas pronto, e hoje aqui estamos com muito gosto. E eu vou-vos mostrar então aqui umas imagens e vou começar por mostrar que esta atividade que eu venho falar mais e relacionada com o património está inserida num projeto da Câmara Municipal de Almada. E então a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar esse projeto, que é o projeto Mais Leitura, Mais Sucesso. E então vou passar uma apresentação que tem cerca de 2 minutos e que é automática, portanto que para o público ler, está bem? E tem até uma música. Eu vou então Muito bem. Compartilhar. E então até já, vamos ver.
interrompi agora para dizer, como vocês veem, o projeto é imenso, tem uma quantidade enorme de atividades, partiu de um estudo cujos os resultados foram apresentados e permitiu identificar as escolas em Almada cujos alunos apresentavam piores resultados escolares, e foi a partir daí que se desenvolveu então uma candidatura e foi aprovada este projeto Mais Leitura, Mais Sucesso, com vista à promoção do sucesso educativo dos alunos de Almada. Portanto, tem atividades diferenciadas e abrange muitas vertentes, bibliotecas, escolas, técnicos municipais, enfim, tudo que vocês viram. E, portanto, somos uma equipa grande, não é? Não sou só eu, somos uma equipa de animadoras, contratada especificamente para este projeto, e depois também envolve técnicos municipais do próprio Departamento de Educação e Juventude e do Departamento de Bibliotecas e Arquivos da Câmara. E eu fui chamada, digamos, a este projeto exatamente para a área do património, que há uma área aqui no projeto Mais Leitura que tem a ver exatamente com o património cultural, pronto, e é mais nesse âmbito que eu estou a trabalhar. E então agora vou compartilhar novamente para mostrar mais especificamente aqui agora a atividade que eu vos queria apresentar, de recolha do património, que foi uma dinâmica realizada nas escolas no ano letivo anterior, a que chamámos o Nosso Tesouro, e que permitiu fazer uma pequena recolha do património cultural dos alunos de Almada, com a participação também das suas famílias. Portanto, era esse o objetivo, era dar início a um inventário nas escolas de Almada, envolvendo as famílias e também contribuir dessa forma para a integração comunitária das crianças. Queríamos que o património tivesse aqui uma oportunidade para ser transmitido, não é? Pelas gerações, e também queríamos deixar registro do património cultural das comunidades que aqui residem. Foi realizada a dinâmica em turmas do 2º e 4º ano, do ensino do primeiro ciclo. Consistiu em 3 sessões com cada uma das turmas e no tempo não letivo, ou seja, nas horas de atividade de enriquecimento curricular. Tempo não letivo também é o tempo em que a Câmara Municipal tem uma intervenção mais direta, não é? E tu estiveste envolvida mesmo nesta recolha, portanto eras tu a formadora destas atividades extracurriculares. Era eu que ia mesmo dentro da sala das atividades, portanto, fazer estas 3 sessões. Na primeira sessão, a primeira sessão começava com um jogo, ao estilo do jogo da Glória, não é? Em que os alunos iam percorrendo casas, tinham um dado, iam lançando o dado, iam percorrendo casas, e depois, em algumas casas tinham que recuar, outras tinham de avançar. Por exemplo, temos ali um menino com uma carta na mão, que é a carta 5, museu, tem este exemplo, é uma carta que permite avançar. Portanto, é uma entrada no museu, uma visita ao museu que permite avançar casas, por exemplo. Há outras casas para recuar, como seja, por exemplo, um chafariz degradado, vandalizado, tem que recuar. A participação numa festa tradicional avança. Pronto, tem esse tipo de jogo. Pronto. Quem vence o jogo recebe uma chave. Quem recebe a chave abre um baú. E dentro do baú tem uma série de peças, de objetos. O primeiro objeto que o aluno tira é este espelho, que diz: o tesouro és tu. Pronto. Começamos aqui com uma aproximação logo direta ao património, que é a própria pessoa, não é? Que é a identidade da própria pessoa, daí é que se parte para o património, parte tudo da identidade pessoal também, não é? Sim. E depois, dentro do baú, vamos então retirando vários objetos, vamos explorando este tesouro. Estes objetos que estão dentro do baú dizem respeito a vários tipos de património. A primeira coisa que aparece é uma fotografia que está aqui, que é uma fotografia de um grupo de alunos no pré-escolar. Portanto, também é a memória mais próxima que estes alunos têm, é aquilo
que está mais próximo para eles como o seu património, não é? Portanto, a memória mais próxima é a sala onde estiveram antes, na sala do pré-escolar. Depois tem aquilo que podíamos considerar património familiar, objetos utilizados nas casas dos nossos avós, objetos que já não se utilizam hoje, mas que fazem parte também da história, por exemplo, da fotografia, uma máquina fotográfica antiga. Depois tem coisas mais locais, como as redes da arte-chave aqui da Costa da Caparica. Tem objetos de outros países, tem objetos de várias religiões, portanto, para vermos também a diversidade que está aqui de património cultural. Depois também tem, por exemplo, uma partitura relativa a património imaterial, e depois também tem um mapa com os tesouros, aquilo que são os tesouros de Portugal identificados com esse nome, que são os elementos do património nacional, não é? Mais emblemáticos, tem um mapa que eles depois também veem, mas também percebem que o património não é só esses tesouros nacionais, também são pequenas coisas que vão sendo retiradas ali do baú. Na segunda sessão, temos então algumas famílias. Portanto, na primeira sessão nós lançamos o convite, enviamos um convite para casa, e na segunda sessão há pais, familiares que vêm, aceitam o convite e vêm. Começamos por ver um pequeno vídeo que nos diz pela boca das crianças o que é o património. É um vídeo até que foi produzido pela empresa Spira, e depois, que está disponível no YouTube, e depois os pais são convidados a partilhar uma joia para o nosso tesouro. Portanto, os pais são convidados a contar aos alunos, ao filho, à filha e aos colegas, aquilo que consideram que é uma joia do seu património. Aqui neste caso, por exemplo, o exemplo que temos aqui é um pai angolano que esteve a falar de um elemento do património de Angola a que chamam sentada familiar, património imaterial, e depois todos preencheram uma ficha de inventário. Neste caso, este grupo preencheu uma ficha de inventário sobre a sentada familiar. Aqui temos o grupo com mães e alunos a verem o vídeo, e aqui temos um pai também, um pai da Roménia, que aproveitou para mostrar, já que tínhamos ligação à internet, onde é que era o seu país. E preenchem as fichas. Às vezes levam as fichas para casa e depois trazem-nas preenchidas na terceira sessão. Na terceira sessão, trazem a ficha, leem a ficha, que foi preenchida, assinalam no mapa onde é que se localiza essa joia. Temos 3 mapas: o mapa do mundo, se forem joias fora de Portugal, o mapa de Portugal, para joias aqui nacionais, e também temos o mapa da Almada, quando são coisas localizadas no concelho. Localizam, escrevem aqui numa grande tira de papel a legenda, não é? Vão dando um número sequencial. E pronto, e é assim a terceira sessão. Às vezes tivemos que fazer umas sessões alternativas, porque não havia condições, por exemplo, se não aparece nenhum pai, nenhuma mãe. Neste caso, por exemplo, não tínhamos famílias na sessão, então pusemos no Google Maps os alunos a irem à procura também da terra da sua origem, da origem da sua família. Temos aqui um menino aqui a mostrar à procura de Cabo Verde, e a mostrar, por exemplo. Uma alternativa, sair da escola, fizemos esta saída, exatamente na sequência daquela sessão anterior. Eles viram não só os locais de origem, mas também sobrevoámos ali a zona da escola, e na semana seguinte saímos então ao redor da escola a descobrir o que é que há por ali. Claro que esta escola é especial porque está localizada num local, pronto, que é muitíssimo interessante, porque eles mesmo ali, a poucos metros da porta da escola, têm o Rio Tejo e têm Belém, não é? E então podem ver exatamente grandes elementos do património que estão mesmo ali à beira deles, do outro lado do rio. E depois também conseguem ver aqui deste lado o Cristo Rei, a ponte sobre o Tejo e estes elementos emblemáticos da margem sul. Eles aqui neste caso, levam umas fotografias, exatamente com elementos que podem descobrir na paisagem. Quando descobrem o elemento, tem um texto no verso
que têm de ler aos colegas. Pronto, é uma dinâmica simples, mas permitiu que eles conhecessem também o bairro onde estão. Outra sessão alternativa do nosso tesouro foi juntar as 3 sessões numa só, uma proposta de uma professora titular, portanto, neste caso, fomos à sala em tempo letivo, durante uma manhã inteira, e permitiu-se fazer 2 sessões, a outra também, outra dinâmica que nós realizamos também, que tem a ver mais com a promoção da literacia, da leitura, da escrita, que é o jogo com histórias. Fez-se essa dinâmica e fez-se esta com as 3 partes no mesmo dia, na mesma manhã. O que é que resulta daqui? O que é que resultou? Ora, resultaram fichas de inventário preenchidas. Por exemplo, temos aqui uma, que é uma ficha de património cultural móvel, porque há 3 tipos. Esta que tem uma parte cor de laranja, que é para o património móvel. E temos aqui o exemplo de uma ficha do mundo, de outro local do mundo, que é o pano de terra de Cabo Verde, que é um pano usado pelas mulheres na cintura. Está aqui preenchido, tem o nome da mãe e da filha, deixaram também o contacto, que aqui não se vê, e a data. Temos outro exemplo de uma ficha, neste caso, património imaterial, é este cor-de-rosa. É uma festa tradicional em Portugal, não em Almada, a festa em honra de Nossa Senhora da Alegria, na freguesia de Rio Dades, São João da Pesqueira. Também uma mãe, chama-se Paula neste caso, que se deslocou à escola, aceitou o convite e foi preencher esta ficha, foi partilhar esta joia connosco. Terceiro exemplo, património cultural imóvel, está azul, e neste caso em Almada. Portanto, temos os 3 tipos: património imóvel, móvel e material, e recolhemos do mundo, de Portugal e da Almada. Pronto, aqui neste caso é um moinho aqui em Almada, na freguesia da Caparica. O que é que resultou mais? Resultaram os tais mapas. Isto são fotografias dos mapas mesmo físicos, que andaram de escola em escola, não é? De sala em sala, levávamos sempre o mapa e as etiquetas para assinalarem as joias. As etiquetas também daquela cor das fichas, portanto, azul se for imóvel, laranja se for móvel e cor-de-rosa avermelhado se for imaterial. E aqui o mapa do mundo, também assinalado, e a legenda, escrita pelos alunos, que também existe. Então, pronto, fisicamente temos estes 4 elementos. Depois houve aqui umas situações diferentes, por exemplo, por iniciativa de uma aluna e do seu pai, fizeram um cartaz, em vez de preencher a ficha, acerca do bisavô Diogo, que entrevistaram, que era um engraxador em Lisboa. Portanto, a menina entrevistou o bisavô, ele contou-lhe como é que fazia, tem aqui como engraxar também, os materiais necessários, e pronto, e apresentou-nos, entregou-nos este cartaz, em vez da ficha. Temos aqui uma iniciativa muito interessante, que foi um aluno sozinho, portanto, neste caso não foram pais à sala, mas ele achou que veio perguntar se podia ele preencher uma ficha, eu disse claro que sim, e preencheu a cidade perdida da Atlântida, que foi Pronto, foi muito interessante depois quando vimos que tinha surgido este património também. Em termos de números, que resultados é que tivemos? Olha, podemos ver que participaram 5 escolas, são 5 escolas que eu aqui assinalo que são em territórios educativos de intervenção prioritária, 14 turmas, 204 alunos, 35 famílias, e recolheram-se 47 joias. De outros países do mundo são 23, de outros concelhos de Portugal são 15 e de Almada são 9 joias. Temos aqui 4 continentes, 11 países e 10 concelhos. Em Almada também sabemos que há 44 nacionalidades
assinaladas em 2016 pelo CEF, em Almada, eram, em 2016, 44 as nacionalidades registadas em Almada, provenientes de 4 continentes. Hoje é possível que sejam mais nacionalidades, nós vemos isso mesmo até entrando nas escolas e andando pelas ruas, mas não temos dados mais atualizados. Aqui está a lista completa das joias. Pronto, se tiverem interesse de dar uma vista de olhos, cá está o pano de terra, Cabo Verde, Moamba de Angola, temos Lisboa, temos Riodades, a tal freguesia, que surgiram 3 joias de Riodades. Temos São Tomé, o Calulu, Brasil, há várias do Brasil. Temos o Nepal, Katmandu e Bhaktapur, são 2 joias do Nepal, recolhidas em 2 escolas diferentes. Também temos, claro, o Cristo Rei de Almada, mas também temos o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Lendas, danças, um galeão, por exemplo, de Alcácer do Sal, a Igreja de Santa Maria do Castelo também. Pronto, temos aqui uma enorme variedade, temos o vulcão dos Capelinhos também dos Açores, temos as bordadeiras da Madeira, portanto também temos coisas do arquipélago da Madeira e dos Açores. Pronto, temos aqui vários exemplos e depois temos a Mona Lisa, não é? Que é o património e mais famoso que aqui surgiu. Vou passar. Pronto, isto em relação às joias recolhidas no nosso tesouro. Era a atividade que eu vos queria mostrar como é que foi feita e o que é que resultou. Mas, depois desta atividade, que foi no ano letivo anterior, em 2018, 2019, agora em 2019, 2020, implementou-se mesmo uma atividade de enriquecimento curricular em património, uma AEC Património. Portanto, a recolha que eu estive a mostrar não foi feita ainda nesta AEC Património, foi feita em AECs de outras áreas. Expressão dramática, expressão plástica, até atividade física e desportiva, no caso dos professores terem essa, pronto, de assim acontecer, para acontecer em todas as turmas do segundo e quarto ano. Mas agora implementou-se mesmo uma AEC Património. Para isso, antes da AEC Património acontecer, houve ações de sensibilização dos professores. Começou por se fazer ainda no ano letivo anterior uma ACD. Uma ACD é uma ação de curta duração, em linguagem de formação de professores. O tema foi o património em contexto educativo para quê? Foi a Patrícia Azevedo Godinho, a formadora. Dirigiu-se a professores de primeiro ciclo e permitiu recolher contributos dos professores do primeiro ciclo para a criação desta AEC Património. Foram 4 vezes que se realizou esta ACD, e de 4 horas cada uma. E já no decorrer deste ano letivo, aconteceu 3 vezes uma ação de capacitação com o título Enriquecimento Curricular em Património, que se dirigia, em primeira instância, aos professores da AEC Património, mas não só. Portanto, também foi aberta a outros professores, educadores, mediadores, animadores, pessoas que trabalham em contexto educativo e que tivessem interesse neste tema do enriquecimento curricular na área do património. Portanto, os objetivos têm a ver com a utilização, as possibilidades de utilização do património e da memória como recursos para o desenvolvimento das literacias e para o envolvimento parental. Foram feitas 2 vezes estas ações, portanto 2 grupos presencialmente, e depois com a fase de confinamento ainda fez-se um terceiro grupo online. Portanto, aqui tínhamos o Miguel Feio, o professor Miguel Feio, um dos formadores, novamente a Patrícia Azevedo Godinho, que está aqui,
também a apoiar aqui uma dinâmica com os formandos que se realizou na rua, também eles experimentaram preencher as fichas de inventário. E temos aqui a Brujunça, que esteve sempre nesta formação, uma mediadora de leitura com um trabalho muito, muito, muito interessante também de recolha, de utilização do património imaterial, das tradições orais, e que aqui escolhi uma fotografia já da sessão online que foi feita. Ora, a implementação desta AEC Património foi feita em escolas portanto, onde existe um protocolo entre a Câmara Municipal de Almada e o Instituto Piaget para a realização para a implementação de AECs. Pronto, então, foram implementadas em 6 escolas, onde existe esse protocolo com o Instituto Piaget, a AEC Património e a AEC Literacia, portanto, que foram estas duas as novas AECs criadas. 6 escolas. No caso da AEC Património, houve 5 professores, 18 turmas a terem a AEC Património. Para o segundo ano eram 45 minutos semanais, para o quarto ano 90 minutos semanais. E surgiram projetos muito interessantes. Não foram muitos os projetos desenvolvidos, mas foram interessantes, no meu ponto de vista. Tenho aqui alguns exemplos. Por temas, por exemplo, houve projetos que ligaram exatamente o património e a literacia, como no caso deste projeto, o projeto Fernão Mendes Pinto, em que o professor Haroldo Ferrari partiu de livros. Ele é professor da AEC Literacia, pronto, mas então utilizou o património local também para a promoção da literacia. Este é um livro do Romeu Correia, que é um escritor de Almada, que é o Andarilho das Sete Partilhas, conta a história exatamente do Fernão Mendes Pinto, que também viveu em Almada, que tem uma estátua no Concelho de Almada. Então o professor partiu aqui deste livro e de outros, livros aqui, edições locais, para realizar um projeto em que os alunos ficaram a conhecer Fernão Mendes Pinto e ficaram a conhecer também os elementos locais que existem localmente acerca do Fernão Mendes Pinto. Portanto, foram visitar a estátua e, enquanto nesta visita, realizaram uma atividade, que vocês podem ver aqui o grupo de alunos no chão, com o professor, e o que é que eles estavam a fazer? Tinham um grande papel de cenário no chão, onde estava escrito Fernão Mendes Pinto. O professor ia fazendo perguntas e os alunos tinham que responder por escrito, utilizando as letras que já lá estivessem. Portanto, é um acróstico, não é? Que já estivessem ali. Portanto, é uma atividade de literacia, de promoção da literacia, mas com base no património local. E aqui estão aqui indicadas frases desta portaria 644A, que é exatamente a portaria que regula estas atividades de enriquecimento curricular, as AEC. Okay? E onde se diz que as AEC devem acentuar a valorização das expressões culturais locais, fazer uma ligação da escola com o meio e dar oportunidade de experiências novas, e foi isso que aqui aconteceu. Portanto, neste sentido, pensamos que estas AECs novas permitiram, de facto, fazer aquilo que uma AEC é suposto fazer. Outro tema que eu aqui escolhi, património e arte. Temos aqui o projeto um projeto da professora Tatiana, que se ligou a uma obra de arte pública, que está na Caparica, no Centro Cívico da Caparica, que são 3 estruturas que têm uma história muito interessante também, porque foram planeadas com o envolvimento da própria comunidade local. Portanto, o artista envolveu a comunidade na concepção das obras. São três elementos em ferro.
e a professora Tatiana fez um projeto à volta deste monumento, chama-se Monumento à Multiculturalidade. Houve então também uma saída em tempo de AEC para visitar e fazer esta atividade que tinha uma característica também de desenvolver, promover vários tipos de expressões, não só a expressão plástica, mas a expressão dramática, a utilização também do corpo, da linguagem corporal. Mais um projeto de património e arte, portanto a utilização cá está também de um mural, onde os alunos foram praticar aqui a recolha de texturas, portanto uma técnica da arte artística, também da professora Tatiana, que é uma artista plástica, pronto, aqui da Almada, e que estava a ser este ano professora da AEC Património. E aqui uma frase do Plano Nacional das Artes, também para vermos como estas AECs têm esta possibilidade, não é? Permitem também, por exemplo, articular a escola, o currículo, os conteúdos, o território, a comunidade, o património e a cultura local, tal como é indicado no Plano Nacional das Artes. Depois aqui com o tema património e território, temos um projeto da professora Ana Fernandes, que permitiu conhecer o território mais próximo ali da escola, que é a Escola da Fonte Santa. Esta AEC tem a particularidade, esta escola tem uma turma única, portanto é uma turma com os vários níveis juntos. E a atividade de enriquecimento curricular também tem uma só professora que dá as várias áreas, é uma educadora, que trabalha em metodologia de projeto, portanto ela partiu da descoberta dali da envolvente da escola e foram os próprios alunos que foram construindo o projeto e desenvolvendo. E, mais uma vez, também aqui ao encontro do que pedem as AEC para ser, não é? Privilegiar a metodologia de projeto. Temos aqui uma saída à Fonte Santa, que dá nome a esta terra e a esta escola. Era uma fonte considerada com águas milagrosas e que está muito abandonada, portanto os alunos resolveram, já vão ver, fazer alguma coisa pela fonte. E depois uma saída a pé, que ainda foi uma grande caminhada, a descer e pior ainda para depois subir até ao Porto Brandão, que é mesmo ali ao pé. Temos aqui uma vista do Porto Brandão, com um pad paper também de descoberta desta zona. Houve a oportunidade dos alunos irem mesmo até ao rio, não é? E até conversarem e aprenderem como é que se pesca ali o choco, porque estava lá um pescador. Isto também para mostrar que a chuva não nos impede de sair da escola, não é? Que é muito importante sair e cada vez mais eu acredito, e é nisso que eu aposto, e o meu mestrado também está a fazer-se nesse sentido, cada vez eu acredito mais que é no território que temos de aprender, é ali à volta da escola, não é? Foi isso também que eu sempre fiz no meu trabalho no Centro de Arqueologia, é utilizar o território local, o património local, a história local para ensinar, e há tanto, como vocês sabem, que se pode ensinar, tantas áreas do saber e das artes que se podem desenvolver a partir apenas do território à volta e próximo da escola. Então, este projeto de cuidar do que é nosso, lá na Escola da Fonte Santa, está aqui a professora Ana Fernandes. Está aqui um pequeno vídeo que eles fizeram, que eu vos vou mostrar, são também, não chega a 2 minutos, ou são 2 minutos talvez. O que é que estes alunos fizeram? Resolveram pedir à Câmara Municipal de Almada e à Junta de Freguesia da Caparica para ir limpar a fonte. E então fizeram um vídeo a fazer esse pedido e depois enviaram por mail para os responsáveis, que responderam que sim, que iam limpar, só que foi exatamente na semana anterior às escolas encerrarem. Portanto, era bom que no próximo ano ainda se conseguisse fazer esta
esta atividade de limpeza, em que os alunos depois estariam implicados também no guia a ajudar. Vamos ver se conseguimos ver o vídeo. Sabem onde fica Está a ouvir? o Ponte Santa? Sim, sim. Não sabem? Então nós vamos explicar. Fica no Porto Brandão, localizado na freguesia da Caparica, no concelho da Almada. Queremos limpar o nosso património. Precisamos de ajuda. Queremos limpar o chafariz junto à nossa escola. Contra a necessidade de ordenar a chuva. Museu Patrimônio Cultural. Podem ajudar a limpar? Aqui estão fotografias de como era antes e como está agora a fonte, e portanto vamos ver, ainda tenho esperança que no próximo ano eles possam, se a professora Ana Fernandes continuar, se a escola abrirem com presencial, não sei, ninguém sabe como é que vai ser, não é? Mas se não for através da escola, acredito que alguns destes alunos depois, continuando a viver na Fonte Santa, venham um dia a fazer alguma coisa por aquele elemento. Este AEC Património e a AEC Literacia, claro que andaram sempre muito a par, não é? O desenvolvimento de projetos pode muitas vezes ser comum às duas. E temos aqui alguns exemplos de como é que se fez essa relação. Aqui temos um texto escrito por um aluno que fez o projeto do Fenómeno de Espinto, que eu acho que é um texto muito interessante, portanto já é um resultado de uma atividade de desenvolvimento da literacia, não é? Em que ele escreve um texto de opinião, portanto ele já aprendeu, já reteve e já tem capacidade de ter o sentido crítico para emitir uma opinião acerca da vida do Fenómeno de Espinto. E isto é primeiro ciclo, não é? Isto é terceiro ano. Terceiro ano. Então o que é que ele acha? Que ele não devia ser preso 13 vezes e cativo 17 vezes. Isto está, diz na base da estátua, que ele foi preso 13 vezes, cativo, e que ele não devia ter dado o dinheiro à Companhia de Jesus, ele devia ter dado o dinheiro aos mendigos. Isto já é uma apreciação pessoal do aluno. Temos aqui na saída à Fonte Santa os alunos a registarem por escrito aquilo que acham que devem fazer a seguir, não é? Que devem pedir ajuda, as ferramentas que precisam para limpar. Também escreveram como é que estava escrito arcaicamente chafariz com X e que agora eles sabem que é com CH, portanto, utilizaram várias dinâmicas também da promoção da literacia nesta saída. Aqui temos um aluno a preencher o seu guião na saída ao Porto Brandão, portanto também foi uma forma de desenvolver a literacia no sentido de aprenderem a interpretar a paisagem e também os elementos locais, sinais, frases escritas, títulos, nomes dos restaurantes, portanto os signos, não é? Que estão escritos na própria paisagem de território. E aqui vemos umas turmas que foram à biblioteca pública aproveitando as saídas que foram feitas. Portanto, aquela saída ao Monumento da Multiculturalidade, como foi ao lado da Biblioteca Municipal Maria Lamas, os alunos foram também visitar a biblioteca, aprenderam como é que fazem para visitar a biblioteca se quiserem ir lá sozinhos ou com os pais, como é que fazem o cartão, onde é que estão os livros, como é que se requisita, como é que se faz a consulta presencial, enfim, foi uma atividade só de reconhecimento do que se pode fazer na biblioteca. E, portanto, juntou-se a saída do património com esta atividade de literacia.
E estamos quase a terminar, portanto, isto até foi mais rápido do que eu pensava. Só para dizer que agora o nosso tesouro, esta recolha que foi feita e os próprios projetos da ZAEC vão estar representados, mostrados nesta exposição que está a ser construída neste momento, com os dois objetivos. Reconhecer a diversidade cultural das comunidades de pertença dos alunos e valorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos na AEC Património. Ou seja, o primeiro objetivo temos aqui no primeiro objetivo mais associado à dinâmica o nosso tesouro e à recolha de fichas, inventário que vocês viram, e temos no segundo objetivo mais representado o trabalho na AEC Património que foi feito este ano letivo, por exemplo, nestes projetos que eu estive aqui a mostrar. A exposição está em construção, vai ser uma exposição que vai existir fisicamente, não é? E que em meados de setembro talvez esteja então patente ao público aqui no equipamento de Almada. Portanto, estão já todos convidados depois a estar atentos à divulgação para virem ver a exposição. O conceito desta exposição é este, e é este o conceito também deste trabalho que foi feito aqui, neste projeto na área do património. Em Almada vivem pessoas de todo o mundo. Cada uma trouxe o seu património cultural como se fossem joias. Aqui juntaram-se a outras joias, de Almada e outros locais de Portugal. Juntas, todas essas joias formam um só tesouro, o tesouro cultural de quem vive em Almada. Pronto, este é o conceito que está aqui subjacente a esta recolha que foi feita e à exposição que estamos a fazer. E obrigada pela vossa atenção em meu nome, em nome da equipa do projeto Mais Leitura Mais Sucesso e da Câmara Municipal de Almada. E vou interromper o compartilhamento, fico aqui à disposição também para aquilo que me quiserem perguntar ou comentar. Obrigada eu por este momento. Acho que este projeto é fantástico. Obrigada. É mesmo muito, muito interessante. É uma pena não ser um projeto nacional. Ora bem. Porque ele tem uma potencialidade enorme e um valor. Olha, eu devo grande, dizer, Dulcinei, a propósito disso, portanto, isto não foi uma ideia que nasceu na cabeça assim por geração espontânea, não é? Um inventário. Eu sempre admirei muito o projeto que foi feito pela Rede Portuguesa de Museus, o kit de recolha do património imaterial, não é? E foi com base nessa ideia que foi muito interessante e que, infelizmente, esse projeto não continuou, portanto, foi feito um kit fantástico de recolha, foi feita ainda alguma recolha a nível nacional e depois o projeto parou, não é? E eu, inicialmente, quando comecei, gostaria de ter dado continuidade a esse exemplo, não é? Mas aplicado aqui ao Conselho de Almada. Sim, sim. Eu deixei de falar, havia ali tanto para dizer, não é? Em determinados momentos. E aqui neste último momento, e acho que é mais premente do que nunca, esta questão da multiculturalidade, não é? E da transculturalidade, portanto, já não é só ser multicultural, é transpor portanto, é juntar tudo numa coisa nova. E isso é muito importante até para a nossa sobrevivência como espécie, entendermos que todos juntos, com as nossas culturas, não é? Somos melhores. E então eu acho este projeto fantástico. E então diz-me, pessoalmente, o que é que gostaste mais? O que eu gostei mais foi de estar nas salas de aulas com os alunos, não é? E sair com os alunos. Eu, mais do que ir às salas, e é muito bom ver que os alunos gostam muito de receber pessoas novas, não é? Dentro da sala e propostas diferentes, dinâmicas diferentes. Mas o sair com as crianças da escola, e isto cada vez fala-se mais, e cada vez se ouve mais falar nisto, da necessidade das escolas se abrirem
permitir que que a comunidade entre na escola, que a família entre na escola e que as crianças possam sair e vir aprender cá para fora. Porque aqui, cá fora, no mundo, é que está a matéria-prima para o conhecimento, não é? Portanto, tudo se pode aprender cá fora. Portanto, sair, dar a possibilidade às turmas de sair, para mim, é o mais enriquecedor. Ver o entusiasmo deles e aquilo que eles podem fazer quando lhes é permitido sair da escola. Sei que ultrapassam-se muitas barreiras, é muito difícil em algumas escolas conseguir sair, mas se houver vontade e se houver muita persistência para ultrapassar os vários obstáculos, é possível e pode-se fazer coisas muito interessantes e permitir aprendizagens significativas, não é? Aqui no meio local. Sim. É essa a minha missão. É uma missão fabulosa. Eu também acho que a escola deve mudar, não é? A escola tem que mudar. Estamos nesse caminho. Sim, sim. Claro, esperemos para melhor, mas eu acho que sim. Eu sou uma otimista nesse aspecto. Mais tarde ou mais cedo as coisas evoluem para melhor, não é? Agora, pronto, mas há outra questão. Quando tu apresentas uma coisa destas, não é? Vê-se como ela está bem organizada. E não é só sair que é importante. Eu acho que, claro, porque isto até parece fácil. A gente põe os miúdos cá fora e está feito. Não, não. Porque a atividade tem que estar organizada de forma a que os miúdos sejam canalizados na atividade. Portanto, eles, sim, cá fora, claro, mas a atividade tem que ser pensada antes e eu acho que é isso que também que tu mostraste, porque não é só dizer, porque eles têm que vir para cá para fora, claro, não é? Tem que haver um trabalho prévio, não é? Dentro da sala de preparação. O ideal é que os alunos, quando vão sair, saibam exatamente o que é que têm que fazer. Exatamente. E depois possam estar mais autonomamente. Foi isso que se fez aqui. Estou-me a lembrar muito em particular da professora Tatiana, que tinha-os tão bem preparados para sair que já quase nem falou com eles o caminho todo. Eles sabiam exatamente o que é que tinham que fazer. Vinham ter com ela para lhe dar coisas que iam recolhendo. E essa preparação prévia, claro que é fundamental. E depois, quando se volta à sala, também a ver depois o desenvolvimento disso, não é? E dar, para permitir depois um trabalho a seguir à saída, que também alcance resultados, como fez o professor Haroldo, que eles depois de tudo isso escreveram textos, manifestaram as suas opiniões e tem que haver esses dois aspectos na continuidade. Em tempo não letivo há mais liberdade da ação, não é? Porque não há um currículo estabelecido como no tempo letivo. Mas depois há outras desvantagens e outros impedimentos, claro. Mas que não existem no tempo letivo, mas pronto. Aqui em relação à organização, isto está tudo muito bem organizado também, estamos a falar de um projeto municipal, não é? E portanto nós, numa Câmara Municipal, eu que estou aqui só para este projeto e há pouco tempo, vejo que ter acesso aos recursos, não é, que existem numa Câmara Municipal é muito bom, não é? Porque nos permite fazer uma série de coisas que nós sozinhos não conseguimos fazer. Ou eu, no caso do Centro de Arqueologia de Almada, tinha mais liberdade de ação, é verdade, porque não estava sujeita à hierarquia que existe na Câmara Municipal de Almada, por exemplo, e à cadeia de decisão, pronto. Tinha uma autonomia, uma liberdade muito maior, e tenho, mas também não tinha os recursos que me são possibilitados por estar a trabalhar num projeto municipal, não é? Claro. Onde que tem todo um conjunto de... Mesmo a própria escola, não é? Quando vai alguém em nome da Câmara, já recebe de outra maneira. Sim. E a questão é que um projeto destes, para se colocar até noutras escolas, de outros concelhos, de outros distritos, tem que ser algo fomentado pelas câmaras. Não pode ser uma coisa, creio eu, que não pode ser fomentado por outros que não a administração local, não é? Que tem responsabilidades na área educativa, não é? E, portanto,
têm essa capacidade e essa responsabilidade também. Sim, sim, sim. E que, por exemplo, no caso do Porto, também promove as AECs, não é? Mas depois acaba por se restringir apenas a determinados aspectos, e que tem que inovar, tem que trazer uma inovação, que foi o que a Almada fez, que trouxe esta questão muito inovadora, não é? Que apesar de estar legislada, as pessoas não a seguem. Não é? Pois aí é que está, a lei está bem feita, Pois acho eu, está. no caso das atividades de enriquecimento curricular, mas depois nas escolas há uma grande dificuldade de aplicar as coisas assim dessa maneira, pelo menos aquilo do meu conhecimento, não é? Mas nós vamos fazer em setembro, no início de setembro, talvez venha a acontecer, estamos a preparar-nos para isso, um encontro exatamente para pensar estes tempos não letivos, nas possibilidades que eles têm e dar exemplos também de experiências que estão a ser desenvolvidas, pronto, mas isso ainda não está muito bem definido, não vou adiantar mais sobre isso. Mas aí é uma atividade extra-escola, não é? Uma atividade com a Sim, escola, sim. não é? Estamos a falar de iniciativas municipais. Eu acho que a questão é que, claro, isto é uma opinião meramente pessoal, não é? Porque aqui no Porto também há muitas atividades extra-escola, mas a questão é que quando nós trabalhamos na escola atingimos um público com maior número. Quando E é vamos mais, mesmo para a escola, claro. pois, e é mais democrático, porque estamos a atingir um público vasto, não é? E quase Exatamente. completo. Exatamente. Ir a todas as escolas. Eu, mesmo antes deste projeto, não é? Sempre fui às escolas fazer sessões, não é? No âmbito do programa educativo do Centro de Arqueologia de Almada, ia às escolas fazer sessões. Colocava sempre um problema, não é? Que é a questão do financiamento e que tem que ser sempre através, lá está, das juntas de freguesia, ou então tem que ser as próprias famílias a suportar às vezes os custos, não é? E nesse Exatamente. caso nem todas as escolas depois têm possibilidade. Ou há alguém externo que facilita o financiamento, ou então há escolas que não têm essa possibilidade, não é? Pois. E aqui de facto conseguiu-se chegar a toda uma população e então nestes territórios de intervenção prioritária onde a Câmara Municipal de Almada também tem possibilidade de chegar mais facilmente através, lá está, do protocolo com o Instituto Piaget para as atividades de enriquecimento curricular e as atividades de animação e apoio à família, no caso do Jardim de Infância também. Sim, porque nesta questão de se chegar pela escola, o fator familiar já não entra. Já não depende do pai ou da mãe que os leva à atividade. Leva, sim. A atividade vai ter com o público, não é? Que são as crianças. Muito bem, eu estive a ver se tínhamos perguntas. Tens muitos agradecimentos, mas ainda não há nenhuma pergunta. Mas Ficaram esclarecidos. Mas podem me contactar depois, se Sim. quiserem, no Facebook ou de outra forma, estou disponível. Sim. Acho que tens um projeto espetacular, um projeto muito giro. Gostava muito de que esse projeto estivesse em muitos sítios. Pois, acho que sim. Olha, vamos fazer por isso então, nos outros municípios também. Sim, outros municípios aderirem era fabuloso, não é? Era fabuloso, porque realmente era uma é uma AEC muito gira, não é? Houve uma AEC Património em Vila Nova de Gaia. Eu não sei se este ano letivo ainda esteve a funcionar, mas é o único exemplo que eu conheço da AEC Património no país. E há tanta coisa que se pode fazer. Nós costumamos mostrar um vídeo no Brasil há muitas atividades de educação patrimonial nas escolas, não é? Há um programa nacional de educação patrimonial. Aqui eu gostava de ver isso também acontecer em Portugal, um programa nacional de educação patrimonial. E já não sei o que é que ia dizer, pronto, mas nós costumamos mostrar um vídeo onde um professor brasileiro com o seu grupo, com os seus grupos, com as suas turmas, mostra a imensidade de atividades que se podem fazer utilizando o património, o território, a história local para atingir objetivos educativos, não é? E possibilitar, através da educação não formal, não necessariamente indo... porque às vezes também entrar na escola e querer fazer coisas na escola
pode não ser muito uma coisa muito positiva, no sentido em que a escola tem o seu próprio papel, tem a sua própria responsabilidade, autonomia, e às vezes há muitos agentes externos a tentar fazer coisas na escola, porque de facto é a melhor forma de chegar às crianças todas, mas também pode não ser muito bom para a escola, não é? Porque a escola tem o seu próprio papel e se calhar também às vezes não está muito disponível para aceitar coisas que lhe queiram impor, digamos, agentes externos, não é? Como sejam Sim. os municípios ou o próprio Estado, Uhum. não é? Porque os professores são gente autónoma e que pode decidir o que quer e o que lhe interessa e o que Claro, as pessoas. Pronto, certo. acho que me estou a explicar, não é? Sim, sim, sem dúvida. E Sim, portanto, o tempo não letivo, ou seja, aquele tempo que pode ter uma liberdade maior, não é? Pode haver pode-se fazer muito mais coisas, com muito mais descontração e muitas experiências até diferentes nesses tempos. pois. Eu acho que isto é uma questão, e lá está, também caio aqui na opinião pessoal, não é? Isto é uma questão do que é que o Estado e as administrações pretendem, não é? Porque uma coisa é ter a portaria escrita e bem escrita, e depois as escolas optarem sempre por AIECs de inglês ou de educação física. Sim, educação Porquê? musical. Porque, apesar, pronto, e aqui eu espero não falar muito, porque eu não tive uma boa experiência Ai, não. com o meu último filho no ciclo, ainda vou dizer alguma coisa má, mas a verdade é que, apesar de a portaria, não é, dizer que o primeiro ciclo tem que ter educação física, há já escolas em que o professor titular não dá educação física porque está à espera que a AIEC traga a educação física. E isto não Isso deveria acontece. ser assim. Ponto. Exatamente, É a minha acontece opinião. muito, exatamente, acontece Sim. muito. Portanto, nós não podemos, a AIEC tem que ser uma coisa especial. E isto é uma coisa especial. Porque se a AIEC é para andar a trazer aquilo que a escola devia trazer para depois o professor titular estar a dar matemática e português às carradas, aos alunos, não é? Dá português e matemática e não dá mais nada. Creio que é um erro educacional, mas isso, pronto, eu vou-me calar, senão ainda me cortam o pio. Pois lá está, temos tido essa opção, não é? Dessa aposta no ensino Sim. mais do português e da matemática. Embora agora também o ensino por desenvolvimento de competências já, pronto, há uma tentativa de E isto varia de desenvolver escola outro para tipo, escola, claro. sim, de promover uma escola diferente, não é? E a flexibilidade curricular vai permitir de certeza, e já está a acontecer, experiências muito interessantes e diferentes daquilo que é a escola tradicional. Portanto, acho que Sim. o caminho Sim, está sim, traçado. sim. Eu também acho que sim. E acho que estas más práticas terminarão um dia, não é? Acho. Acho que sim, acho que sim. Acho que as boas práticas vão sobressair. Então, Pronto. Pronto, estamos no final. Estamos aqui, já estivemos uma hora aqui. Quero-te agradecer muito teres trazido este tema. Foi muito interessante. Gostei muito de conhecer, não conhecia nada disto. Também fica para todas as pessoas que nos estiveram a ver e que eu estou certa que nem toda a gente conhece o que é que se vai fazendo, não é? Também o objetivo da Escola Profissional de Arqueologia é dar a conhecer estes projetos e no fundo, boas práticas, para que as boas práticas sejam uma coisa mais comum, não é? Do que só uma coisa pontual, não é? Por isso agradeço-te novamente. Acho que obrigada. quem quiser se Sim, quiseres me enviar algum link para eu colocar nos comentários do YouTube, envia-me que eu depois coloco lá na sim, descrição do vídeo.
Podem-me também encontrar no Facebook. Eu no Facebook sou Elizabeth Glória. Não sei se há muitas, mas veem logo, está lá a minha fotografia. Podem-me contactar por aí também. Sim. E pronto, e parabéns, e espero que o teu projeto continue e que quando tiveres novidades, Está bem. gostava Quando for a muito exposição, depois eu digo. Sim. Pronto, e eu agora vou cortar a nossa transmissão. Está bem. E E até à próxima. E obrigada a todos os que assistiram e os que vão assistir. E pronto, um grande beijinho para todos. E aí para a Escola Profissional de Arqueologia. Eu já estive e gostei tanto, tanto, tanto. Sim. Fui lá à escola. Fizemos uma visita lá do Centro de Arqueologia, de vez em quando fazemos visitas, não é? Com os sócios. E fomos visitar a Escola Profissional de Arqueologia ao Freixo e eu adorei. Ainda bem. Obrigada, então.